existe muito esse julgamento de quem não conhece a palavra, de que, mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas quem prova que a Bíblia é verdade, né? Eu escuto isso demais, né? Aí quando eles falam, eu falo, gente, é lógico, foi escrito por homem. O cachorro não pega a caneta e escreve, não. Claro que foi um homem que escreveu. Só que, olha pra você ver, algo que foi escrito, é porque assim, a Bíblia ela não é um livro, são vários livros dentro dela. A biblioteca. Né? E aí você pensa que um que escreveu um livro coincide com tudo que aconteceu lá na frente. Como? Se o tempo era Tudo outro. ligado. Gente, na época de Moisés, se a gente parar pra pensar, o Pedro, quando o Pedro estuda no hebraico, né? A gente entrou muito nessa cultura dos judeus. Você já pensou como que Moisés escrevia? Eu tava estudando a letra dos hebraicos, né, num vídeo na internet, eu assisti um professor de hebraico falando, por que a letra do hebraico, ela tem ela é meio quadrada, né? Aí ele falando, porque não tinha caneta, eles escreviam com pedra. Como que eles iam fazer um cursivo? Imagina eles fazendo um cursivo com pedra. Meu Deus. Por que a letra do hebraico é quadrada? Você pode ver assim, né? Ou é um traço, com um hífen, um quadrado, né? Por que ela é assim? Porque eles escreviam com pedra, eles pegavam pedra para escrever. Rabiscava. Não tinha caneta. Caneta você faz uma letra cursiva. Então, quando você vai estudar a história, porque a gente tem que levar em conta a história. Você tem que entender assim, qual que foi o contexto. Aí você pensa, o contexto histórico de Abraão não tinha casa, eles dormiam em tenda. Aí você pega lá em Jesus. Lá na época de Jesus já era uma cidade, um templo de Salomão. Tenda, desmonta tenda. Entendeu? Com Jesus... Sai daqui, vai pra lá. Com Jesus já tinha casa, já tinha vasilha, já tinha um templo, gente. O templo de Salomão com ouro, com portas, né? Com esculturas. Então, olha como que era... O contexto histórico era tão diferente, em termos básicos, de casa, de comida, de tudo. E você pegar uma história que se encaixa. Aí, assim, acho que a pessoa tem que ser muito... Deixa eu tentar usar uma palavra menos feia. A pessoa tem que ser muito leiga pra ela poder trazer uma narrativa dessa. Porque quando você olha, você fala assim... Eu viro para as pessoas, quando eles me indagam isso, mas a Bíblia me faz com deboche, né? Eu fico meio invocada, né? Eu quero defender o evangelho, né? Aí eu falo com as pessoas, eu falo assim que... Sem noção, quantas pessoas são historiadores, arqueólogos... que vivem 40 anos no meio das pedras, caçando trem para comprovar. Você está desfazendo isso tudo. Porque se a gente dá vazão, credibilidade para a ciência, vão dar credibilidade para os arqueólogos também. Porque a quantidade de, como que eu falo, materiais arqueólogos né? que foram encontrados, e pedra, moeda, coisas que são encontradas, né, nos dias de hoje em Jerusalém, que comprovam a veracidade, que aquela história realmente aconteceu, né? Aí você fala assim, aí a pessoa que nunca pegou uma Bíblia, vira pra você e fala, porque eu acho que a Bíblia foi alterada, porque a Bíblia foi escrita por homens, quem disse que é a verdade? Aí você fala assim, não, eu vou nem discutir, porque eu não entendeu nada, né? Eu acho que a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso da última vez, nós chegamos a comentar, mas se não, deixa eu fazer uma defesa em 3 minutos da veracidade da Bíblia. Quando você pega os manuscritos antigos, você tem em torno de 5.800 a 6.000 e poucos manuscritos originais antigos da Bíblia. O segundo livro que você tem maior quantidade de manuscritos antigos é Homero de Ilíada. É um livro da cultura grega que você tem aproximadamente 1.800 manuscritos, certo? Quando você analisa os manuscritos bíblicos, você consegue obter uma veracidade de 99,5% de veracidade. Os outros 5% que não são veracidade, entre aspas, é o que a gente chama de erros de copista, que são palavras fora do lugar, uma vírgula, uma palavra que foi trocada, uma letra, que é necessário ter, porque se você tem manuscritos escritos ao longo de tanto tempo 100% iguais, eles são considerados o quê? Fraude, porque é um plágio. Então você não tem como não ter erros. Agora, você pega um manuscrito com maior cópia de manuscritos antigos, que foi escrito em 4 continentes diferentes, ao longo de 2.000 e tantos anos, envolvendo 40 homens que foram os autores dos escritos bíblicos.
com mais de 60 mil conexões entre os textos bíblicos, nenhum livro na história do ser humano atinge as marcas da Bíblia. Nenhum. Você pode procurar em qualquer lugar. Nenhum livro na história do ser humano atinge as marcas e as conexões que a Bíblia tem. E as pessoas falarem que isso não é verdade, isso é uma doideira. É você literalmente desprezar a ciência. É literalmente desprezar o trabalho que arqueólogos, que historiadores fazem, porque se tem alguma coisa que se tem uma certeza é de que a Bíblia, ela é um livro real. A Bíblia, ela é um livro que foi escrito e ela se mantém fiel desde os seus manuscritos antigos. Então, amigo, isso aí. Uma coisa que eles falam